Respondendo a um ouvinte anteriormente que me perguntava, e eu dizia assim, ó, daqui a pouco eu vou externar meu ponto de vista. Ele perguntava o seguinte, Roque, o fato de ACM Neto ter se colocado neutro no quesito nacional, você acha que isso prejudicou? Eu acho que não, sinceramente. Aliás, a pergunta que ele fez foi até mais precisa. O ouvinte perguntou assim, o fato de ACM Neto ter se colocado neutro, ter mantido a neutralidade na eleição presidencial, isso ajudou ou prejudicou? Foi positivo ou negativo? Eu acho que para a ACM Neto foi positivo. Para a ACM Neto foi positivo. É inegável, viu, gente? A força de Lula no Nordeste. Lula chegou no Ceará, o candidato do PT lá foi escolhido no dia da convenção. Cidadão escolheu o candidato no dia da convenção. Lá no Ceará tinha o candidato do PDT e tinha um candidato, se eu não estiver enganado, do União Brasil. Dê uma pesquisada depois aí, Alex, por favor, no primeiro turno. Os 3 candidatos do Ceará, se não estiver enganado, foi do PDT e do União Brasil, ou foi do PL. Eu sei que tinha um capitão lá que tinha o apoio de Jair Messias Bolsonaro. Então o candidato do PT lá foi escolhido no dia da convenção. E venceu no primeiro turno, porque Lula foi pra cima, conseguiu virar, e o cara venceu do PT lá no primeiro turno. Então, é inegável a força de Lula do Nordeste. Lula aqui na Bahia teve 72,5% dos votos válidos. No meu ponto de vista, se a ACM Neto vestisse a camisa de Bolsonaro, ele seria derrotado no primeiro turno, no meu ponto de vista. Então a estratégia de ACM Neto ter se mantido neutro foi uma estratégia inteligente, porque também ele não poderia declarar apoio a Lula, se o PT tinha um candidato aqui. E aí, automaticamente, ele perderia os votos ligados a Bolsonaro e sequer ia para o segundo turno. Então, no meu ponto de vista, das 3 possibilidades, Neto tinha 3 possibilidades. 3 possibilidades. Declarar apoio a Bolsonaro, declarar apoio a Lula ou se manter neutro. Porque apoiar, com todo o respeito, Soraya Tronic é a mesma coisa de se manter neutro. Entendeu, seu Oliveira? Ele não poderia declarar apoio a Lula porque a ACM Neto se contrapõe ao projeto do PT no Estado. Então, automaticamente, ele ia perder muitos votos de pessoas que votavam em Lula e votavam com ele, pela sua neutralidade no processo eleitoral. Se ele declarasse apoio a Bolsonaro, a mesma coisa. Ele perderia votos lulistas. Se ele declarasse apoio a Lula, perderia votos bolsonaristas. Então, no que eu acredito que ele não estava prevendo essa possibilidade da vinda de Lula lá atrás. Porque a ACM Neto é candidato, gente, há 8 anos atrás. A ACM Neto não decidiu ser candidato agora. Há 8 anos atrás, ainda prefeito de Salvador. E eu vou até um pouco mais longe. Quando a ACM Neto era candidato, era deputado federal, ele já tinha o pensamento de ser governador do estado da Bahia. E o trajeto era isso, prefeito da capital para chegar ao governo do estado da Bahia. Então, provavelmente, ninguém esperava, nem o próprio PT esperava que o cenário na Bahia em 2022 estaria assim. O PT poderia até torcer para esse cenário. Lula absolvido, mas imagine, o cara 500 e poucos dias preso, quem é que ia imaginar? Então esse tipo de situações acontecem na política. Então se a ACM Neto declarasse apoio a Lula, perderia votos bolsonaristas. Se ele declarasse apoio a Bolsonaro, perderia votos lulistas. Porque não é só declarar voto, é você vestir a camisa. Eu acho, sinceramente, uma falta de uma inteligência política na Bahia que veste a camisa de Bolsonaro. Já é um políco natimorto. É uma falta de inteligência o político declarar apoio a Bolsonaro. Bolsonaro, gente, o povo baiano não gosta do modelo político de Bolsonaro, isso é fato. O povo nordestino não gosta do modelo político de Bolsonaro. Só se o cara quiser, é um direito, claro, de cada um abraçar o político que quer abraçar. Mas abraçar o Bolsonaro, politicamente falando, na Bahia, é a mesma coisa de você abraçar um pé de... Como é o nome daquele...
Olha, que é cheio de espinho. Mandacaru. Não dá sombra nem custo a ninguém. Mas tem gente, tem política na Bahia que gosta. Tem política na Bahia que gosta de se abraçar ao pé de Mandacaru. Se abraçar em Bolsonaro. Porque político na Bahia, se abraçar com Bolsonaro, meu amigo, é a mesma coisa de se abraçar em um pé de Mandacaru. E aí não é se abraçar com Lula, não, gente. Cria-se um novo projeto. O país precisa disso. O Brasil precisa disso. Lula foi eleito ontem, não será candidato em 2026. Eu já vi alguns movimentos que o bom radialista, o bom jornalista, ele tem que ficar atento às falas. É aquilo que irmão Salles falou anteriormente. Ouça. Ontem, Luiz Inácio Lula da Silva exaltou demais Haddad. Pode ter certeza que Fernando Haddad será um ministro forte no governo de Lula. Não é só por ser ministro, não. Já é visando 2026. Fortaleceu Alckmin, Simone Tebet. Então são nomes já que o PT... Claro que o PT não gosta de deixar o poder. Não vai querer dar para Simone Tebet nem Geraldo Alckmin. Apesar que isso tudo que aconteceu no Brasil deve servir de lição para o Partido dos Trabalhadores. Então você tem que estar atento às falas. Então, o cara se abraçar hoje com Bolsonaro, o cara que está em Santa Catarina, político, cara que só pensa no poder. Parabéns, você é inteligente. Você que se declarou bolsonarista, você que está em Santa Catarina, você que está no Espírito Santo, parabéns. Você que está no Rio Grande do Sul, parabéns. Até São Paulo é meio dividido, mas o bolsonarista é forte. Você que está em Goiás, parabéns. Mas o cara na Bahia, meu amigo, se abraçar e exaltar o governo Bolsonaro e o político Bolsonaro, é a mesma coisa que você agarrar grudadinho assim com o pé de Mandacaru. Então isso, meus amigos, não dá certo. Então a Semineto, no ponto de vista da neutralidade, foi correto. E ele só chegou competitivo por isso. Se ele se abraça com um candidato, com Lula ou com Bolsonaro, ele perde a eleição no primeiro turno. No meu ponto de vista. Aonde é que a Semineto errou e errou feio? Alguns chamam de prepotência, outros chamam de vaidade, outros chamam de arrogância. Aí você vai escolher qual adjetivo que você quer dar. O fato é que ele teve autoconfiança. Eu vou usar para não ser ofensivo. Autoconfiança. A Semineto foi autoconfiante. Achou que poderia... Sabe aquele time de futebol? Você que é amante do futebol? O time é favorito e entra achando que já venceu. Aí o time adversário, que não é favorito, monta um esquema tático e acaba vencendo o jogo. Foi o que aconteceu na Bahia. A Semineto, as pesquisas diziam que ele era favorito, mas esse favoritismo, gente, tem que deixar para a militância. Mas o político tem sempre que estar divertindo. Olha, não vencemos as eleições. O time tem que estar sempre advertindo. Olha, não vencemos o jogo, eu sou Vitória. Mas o Vitória, quando entra favorito, eu tenho medo. Você é Bahia, você é Flamengo, você é Corinthians. Quando o time entra achando que é favorito, o torcedor pode ter esse entendimento. Mas comissão técnica não. Diretoria não. Jogadores não. Você tem que respeitar o adversário. Porque se você acha que já venceu, você entra no comodismo e acaba o fumo entrando. Então, no meu ponto de vista, a Semineto teve excesso de confiança. Gente, é de uma falta de inteligência a escolha da vice de Assemineto. Eu não ia dizer isso antes, porque, por força da lei eleitoral, não poderia externar esse tipo de opinião. Mas quem me conhece sabe. Em off eu dizia, é de uma falta de inteligência a escolha, com todo o respeito. Pode ser, e acredito que seja, excelente mãe, excelente diretora lá da TV Aratu. Uma pessoa pode ser
sensacional. Mas politicamente, quem é Ana Coelho? Quem é Ana Coelho? Então a escolha dessa senhora para vice de Assemineto é uma demonstração que Assemineto achava que ia ganhar a eleição sozinho. E a eleição não se ganha sozinho. Quem ganha a eleição é grupo. E uma eleição municipal, quem ganha é grupo. Imagine uma eleição estadual. Estamos falando, gente, de uma eleição estadual. Estamos falando de um estado da Bahia, que é maior em termos de extensão territorial, maior do que alguns países da Europa. Isso significa que Assemineto, que já foi deputado federal, prefeito de Salvador por 2 vezes, está em uma capital, Salvador, mas quando você olha para os 417 municípios da Bahia, você olha Formosa do Rio Preto. Você sabe onde é que fica Formosa do Rio Preto? A mais de 1.000 quilômetros de distância de Salvador. Será que a comunicação, a voz de Assemineto, as ações de Assemineto, prefeito de Salvador, chegavam lá em Formosa do Rio Preto? Claro que não, gente. Claro que não. Não chegavam em Santo Antônio de Jesus, uma cidade aqui a 200 quilômetros de Salvador? Porque o entendimento de... Eu estou dizendo, gente, aqui não é apenas uma opinião de um radialista, é a opinião de um cidadão baiano. Eu estou dizendo porque quando eu morava em Santo Antônio de Jesus, a gente vinha a Salvador, e eu vinha sempre a Salvador, a passeio, a trabalho, no carnaval. Mas você vem desconectado, você vem aqui e que não vive o dia a dia que o soteropolitano vive. Você não vive o dia a dia que o soteropolitano vive. A Bahia tem 11 milhões de eleitores, 11 milhões e 200 mil eleitores, um pouco mais. Quando você concentra em Salvador e região metropolitana, você tem 1 milhão e pouco, 1 milhão e 900 e pouco de Salvador, de eleitores. Você tem 191 mil em Camaçari, aí você tem pouco mais de 2 milhões e 300 na Grande Salvador, ou seja, Salvador e região metropolitana não vence a eleição. Você não vence a eleição só com o interior e também não vence a eleição só com a capital. E a capital ouça a nossa região metropolitana. A Bahia é plural, gente. O sotaque de quem está em Salvador é diferente de quem está aqui a 100 quilômetros de Salvador, Feira de Santana. As necessidades de quem está aqui são diferentes de quem está em Feira de Santana, de quem está em Santa Bárbara, de quem está em Jeremoabo, Paulo Afonso, de quem está em Formosa do Rio Preto, de quem está em Barreiras, de quem está em Ilhéus, de quem está em Uruçuca, de quem está em Itajuípe, Gandu, Tancredo Neves. Então é isso que eu falo, a Bahia é formada por municípios grandes como a nossa capital, como Vitória da Conquista, Feira, Camaçari, são os 4 maiores municípios da Bahia, pela ordem Salvador, Feira, Vitória da Conquista e Camaçari. Mas tem um município pequenininho chamado Dom Macedo Costa, que tem uma boa parte de moradores na zona rural. Aí você vai lá em Muniz Ferreira, é a cidade que eu nasci, Muniz Ferreira, vizinha a Santo Antônio de Jesus, que tem localidades pequenas, mas que tem eleitor que vota. Então, aquilo que eu disse, gente, o eleitor, ele precisa se enxergar no palanque. Quando o eleitor que está embaixo, ou recebe no seu WhatsApp, ou está no horário eleitoral gratuito na televisão, ele precisa olhar aqui para uma foto. Eu vou pegar uma foto aqui no Instagram de Assemineto. No Instagram de Assemineto. Olha todas as fotos aí. Eu convido a você, minha amiga. Você, meu amigo, em especial Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias, Dias Dávila. Convido você. Eu quero que você faça esse teste. Pegue o Instagram de Assemineto. Porque proposta, gente, daqui a pouquinho eu vou chegar na questão das propostas. Eu quero que você pegue esse Instagram agora do Assemineto. Você que tem aí agora, pegue o seu Instagram, vá na conta de Assemineto aí.
Veja se você se enxerga no palanque. E eu disse isso para alguns que são mais próximos da minha pessoa. Veja se você se enxerga nesse palanque. E aí eu faço a segunda pergunta. Se não fosse a liderança de Elinaldo aqui, Assemineto seria seu candidato? Se não fosse a liderança de Dinha em Simões Filho, Assemineto seria seu candidato? Se não for, e a liderança de Elinaldo que eu estou falando, ouça, não só em Camaçari não, porque a eleição de Neto em Lauro de Freitas teve a participação fundamental de Elinaldo. Então, mais uma vez eu convido você, vá no Instagram de Assemineto, veja se você se enxerga no palanque, naquele recorte da foto. Com todo o respeito, e aí eu não falo, gente, de competência de gestão, não é isso. Minha discussão aqui não é competência de gestão. Que é inegável que Assemineto é um cara altamente competente, enquanto gestor. Isso aí é fato. Mas minha análise aqui é do candidato, não é do gestor. É do candidato, não é do gestor. Enquanto analista do candidato, a chapa apresenta, para quem está do outro lado, uma chapa elitista. A Bahia, eu acabei de dizer, é um estado plural, de negritude, de pessoas humildes, de pessoas da zona rural. Quando você olha, com todo respeito, você enxerga a cara de Ana Coelho, de Cacá Leão, do próprio Assemineto. Aí você vai atrás, tem o esposo de Ana Coelho, que é parente não sei o que, você olha Cajado, você olha Arthur Maia, você não se sente representado nessa chapa. E a derrota de Assemineto não foi maior graças a Dinha, a Elinaldo, ao poder da região metropolitana. E por que eu estou dizendo isso? Para encaixar justamente naquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, Assemineto, se dependesse de Salvador e região metropolitana, seria eleito no primeiro turno. Se dependesse de Salvador e região metropolitana, Assemineto seria eleito no primeiro turno. É pela força de Assemineto? Claro que não. É porque aqui na região metropolitana, o cara que... muitos eleitores poderiam votar até em Assemineto, porque estão no dia a dia em Salvador. Muitos eleitores trabalham em Camaçari e moram em Salvador. Muitos eleitores trabalham em Salvador e moram em Camaçari. E assim Simões Filho, Lauro de Freitas. Então você acaba vivendo, fazendo parte da gestão de Salvador. E aqui a força de Assemineto vai muito pela força dessas lideranças citadas. Quem não vive esse dia a dia, quem não vota pelo trabalho, que tem uma boa parte que não vota pelo trabalho, tem uma boa parte que vota pela força da liderança. Mas o cara tá o dia a dia na capital. Você tá no shopping, você tá no cinema, você tá no restaurante, você tá na praia, você tá pedalando. Então você acaba convivendo. Eu vivi, gente, essas duas realidades. Eu vivi a realidade de um interiorano com muito orgulho, santo antoniense, Muniz Ferreirense, que vinha em Salvador transmitir o carnaval, vinha em Salvador ali no CAB, no centro administrativo, e era bate-volta, Olívio. Não tinha vivência em Salvador no dia a dia. Então, para mim, eram pessoas estranhas, mesmo eu já trabalhando na comunicação. Hoje não, eu estou há 15 anos na região metropolitana, quase todos os dias eu estou em Salvador, eu vivo, às vezes vou em Salvador 2, 3 vezes. E acabo me identificando muito com isso, como muitos fazem, que residem nessa região metropolitana. Só que Assemineto era assim, Assemineto, o candidato a governador, e era o principal nome. E nem sempre o principal nome ganha em uma eleição de estado. Por quê? Porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí quando você vai para o interior, eu repito, a Bahia tem mais de 11 milhões e 200 mil eleitores, 3 milhões e meio se concentram aqui na região, na Grande Salvador, e as demais cidades. Mas quem é que levava o nome de Assemineto para o interior? Quem é que levava?
Quem é que levava o nome de Assemineto para o interior? Não tem, gente. Não tem. Por exemplo, o PT ganhou muito mais com a ida de Geraldo Júnior para a chapa do que o Assemineto ganhou com a ida do PP. O PP não agregou em absolutamente nada na chapa. Pense que casamento que não deu certo. Pense que casamento que não deu certo. Você tira por Candeias aqui, ó. Candeias, a região metropolitana. Assemineto perdeu no primeiro turno, perdeu no segundo turno. Latonha Magalhães apoia Assemineto e o prefeito Pitágoras apoia, pelo menos diz que apoia, não sei, né? Assemineto, que é do PP. Então o casamento não deu certo, então eu estou apresentando aqui vários fatores. O casamento União Brasil e o PP, esse casamento não deu certo. Enquanto a chapa de Jerônimo, você tem, talvez de todos na chapa, para você ver a importância da pluralidade em uma chapa. A importância da pluralidade numa chapa. Jerônimo talvez seja a figura menos importante na chapa. Mas você tinha, que alguns atribuem só a Lula, que foi um fator importante, mas não foi preponderante para a vitória de Jerônimo. Tem gente que discorda, mas eu não acredito que a vitória de Jerônimo só se deu pela força de Lula. Não só foi isso, não. Até porque, senão, o Jerônimo vencia no primeiro turno. Significa dos 72% que votaram em Lula, 22% não votaram Lula-Jerônimo. Então, Lula foi importante? Foi. Mas não só é essa situação. Você tem o governo do estado, critique ou não, mas contra números não existem argumentos. Governo do estado, governo Rui Costa, bem avaliado. A força de Rui Costa no interior, muito forte no interior. Jacques Wagner, senador da República, foi governador do estado por 2 vezes. Forte. Otto Alencar, senador da República, reeleito, forte. Aí você tem diversos deputados que chegaram do interior com muita força e que transferem votos. Então isso acaba fortalecendo, acaba agregando. Então nós apresentamos aqui uma chapa de Jerônimo Rodrigues, que tem o partido que é forte, o PT, que tem uma militância. A militância do PT é muito mais forte do que a militância do União Brasil, isso ajuda. Aí você tem a figura de Lula, que ajuda, e ajudou muito. Você tem a figura de Rui Costa, que é uma pessoa física, Rui Costa. Você tem a figura do governo do estado, pessoa jurídica, que é outra figura, que é bom a gente diferenciar. São 2 figuras distintas. O Rui Costa, governador, pessoa física, o político Rui Costa. A pessoa jurídica, governo do estado bem avaliado. Outra figura. Então você, além de Geraldinho, presidente da Câmara, que agregou muito mais na chapa do que o PP agregou na chapa de Assemineto. De fato, o casamento, a união de forças pró-governo foi mais positivo, agregou mais, e não é só no voto não, do que a chapa com Assemineto. Muitos dizem que Zé Ronaldo, porque não botou Zé Ronaldo na chapa? Eu também não acredito que seria a solução não. Entendo que Zé Ronaldo seria infinitamente mais positivo do que Ana Coelho. Aliás, qualquer pessoa que representasse a política seria mais positiva do que Ana Coelho. Porque ficou uma chapa, gente, além de uma chapa que a foto passava para o eleitor como uma chapa elitista, é uma chapa soteropolitana. É uma chapa soteropolitana. E eu tô dizendo isso que eu venho do interior. O interior não gosta disso. E quem deu a vitória a Jerônimo foi o interior. O interior, botem isso na cabeça de vocês. Quem mora na região metropolitana, quem mora em Camaçari, quem mora em Simoncílio, Lauro de Freitas, Salvador, talvez não entenda isso que eu estou dizendo, mas quem é do interior
e que reside na região vai saber do que eu estou dizendo. O interior não gosta. Não gosta disso. Tem o interior, para você ver que a gente... E eu sou interior, gente. Eu digo isso. A gente ficava com raiva quando os companheiros de imprensa falavam uma coisa errada no rádio e dizia assim, como dizem os nossos amigos do interior. É uma forma, queira ou não, preconceituosa. A gente ficava puto da vida. Então tem isso. Tem isso. Isso não é um sentimento só de Roque Santos, não. Quem é do interior sabe o que eu estou dizendo. E a chapa de Jerônimo Rodrigues teve esse casamento capital com o interior. Capital com o interior, porque queira ou não, se você pegar Jacques Wagner, é um cara que tem muita força na região metropolitana, mas durante os 8 anos de mandato, correu muito para o interior. Você pega Rui Costa, que é soteropolitano, mas durante os 8 anos, correu muito para o interior também. Aí você, para completar, você pega Otto Alencar, que é um cara tipicamente interiorano. Fala igualmente o interior. O cara tá lá no cavalo, na vaquejada. Então isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. O outro fato que eu achei que não foi inteligente, eu acho, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos do marketing, eu acho que o marketing de Assemineto errou tudo que poderia errar em uma campanha política. Tudo que poderia errar em uma campanha política, o marketing de Assemineto errou. Porque, gente, marketing político se faz na faculdade, ó, parabéns, ótimo. Você precisa ter o sentimento do povo. Você precisa ir ao povo para saber o que é que o povo sente. Quando você chega e durante toda a campanha, se eu fosse uma pessoa que tivesse a oportunidade de dar um conselho, se alguém me pedisse um conselho, por exemplo, eu diria, a primeira coisa que eu diria a Assemineto, pare de desqualificar Jerônimo. Ninguém gosta, você acaba vitimizando a pessoa. Quando você bota no horário eleitoral, quem é Jerônimo? Você acaba desqualificando essa pessoa e transformando essa pessoa em vítima. Porque quem está no interior, Jerônimo é um cara do interior. Andou muito ali por Cruz das Almas, Santo Antônio, aquela região, fora a cidade que ele nasceu. Quando você faz isso, pega um professor, engenheiro agrônomo, um cara que vem do interior, e pergunta quem é fulano, quem é Beltrano, você acaba personalizando a campanha. A campanha, no meu ponto de vista, deveria se pautar mais exaltando um projeto de um grupo, não de uma figura também. Acho que a Assemineto errou muito também de se autoexaltar a todo momento, porque eu sou isso, eu sou bom, isso não pega bem, não encaixa. Então, quando você soma uma série de erros, eu acho até, sincero e honestamente, que ele foi muito competitivo. Se fosse outro nome, por exemplo, se fosse o nome de Jacques Wagner, no meu ponto de vista, perderia a eleição no primeiro turno. A eleição ainda foi jogada no segundo turno, porque quando você pega a figura, e aí não é num ponto de vista de desqualificar, é no ponto de vista do eleitorado não saber verdadeiramente o nome da figura, Jerônimo Rodrigues. Mas a partir do momento que a Assemineto, quem é fulano, quem é Beltrano, despertou o interesse da população de saber de verdade quem era aquela pessoa. Então foi uma série de erros. Toda a campanha, gente, deixa aprendizado. Cabe a quem perdeu, o grupo liderado por Assemineto, que é um grupo forte, é inegável. Não pense que a Assemineto morreu politicamente, que não morreu. Uma figura altamente competitiva, forte, mas é preciso repensar. Juntar os cacos e repensar. O modelo de fazer política hoje não é mais o modelo que o avô de Assemineto fazia. Não é. O povo não aceita. Eu até acredito que ele já começou a repensar na entrevista coletiva de ontem. Quando ele assinou, quando ele parabenizou, quando ele se preocupou, disse que tinha que desarmar o palanque. Isso é um aceno importante para quem perde. Porque geralmente esse discurso é de quem ganha.
Quem perde vai dizer, não, eu tô aqui, eu vou ficar na oposição. Claro, quem perde fica na oposição. Mas eu acho que o aceno, eu acho que a voz de Assemineto na coletiva foi muito simbólica. Mas é preciso repensar. Repensar. Uma política não se faz apenas no interior, nem na capital. Repito, a chapa de Assemineto, a simbologia que passava, a imagem que passava, era uma chapa, era como se fosse uma chapa elitista, era como se fosse uma chapa soteropolitana, sem representatividade no interior. E quem me conhece sabe que eu disse isso antes. E o resultado das urnas, o resultado também diz isso. Porque quando você pega Salvador, Assemineto 66% no segundo turno, 57% em Camaçari, 55% em Simões Filho, ganhando em Lauro. Aí você chega, perde em Candeias. Ali, no meu ponto de vista, a eleição em Candeias, além do PT ser muito forte na eleição estadual, mas a eleição municipal, existe uma disputa muito forte também. Uma disputa muito forte. E lá o casamento Pitágoras com Tonha Magalhães, no mesmo palanque, parece que não caiu bem. Parece que não caiu bem. Então tudo isso, gente, são recados que as urnas dão. Cabe a quem perde avaliar. Cabe a quem perde avaliar. Meio-dia eu vou trazer os recados que as urnas deram para Camaçari, por exemplo. As urnas deram recados em Camaçari.